Olá, meu nome é Lucas Renato. Graças à extrema quantidade de pedidos enviados por fã, decidi fazer uma série de vídeos, uma espécie de pré-rebuild 4. A série vai ter 5 vídeos, cada um lançando em uma sexta-feira. O primeiro, que é esse aqui, vai ser uma breve biografia do criador de Evangelion, Hideaki Anno. Me baseei na biografia escrita pelo Estúdio Cara, links na descrição. Hideaki Anno nasceu em 22 de maio de 1960, na cidade de Ube, Japão. Fez o equivalente ao ensino fundamental e médio na mesma cidade. Desde muito cedo já demonstrava forte inclinação para a animação, participando do clube de artes em seu colégio. Vale ressaltar aqui também que ele era meio nerd, então ele participava também do clube de astronomia da instituição. Anno era considerado uma criança problemática, não por causa de bullying ou quebra de normas, mas simplesmente por não ter notas consistentes. Sua pontuação, em um máximo de 100, variava de 8 a 98. Segundo ele próprio, a nota que ele recebia era proporcional ao seu interesse pela cadeira. Ele detestava as aulas de inglês, principalmente por causa de uma discussão que teve com seu professor no primeiro ano do colegial. Pior ainda, justamente no ano em que ele faria o vestibular para entrar em uma universidade, começou a cair questões de língua inglesa na prova. Essa foi a gota d'água para Hideaki desistir da universidade. Durante o segundo ano do ensino médio, Anno gastou todas as suas economias em uma câmera de 8mm, permitindo ele a produzir seus próprios filmes. Foi durante essa época que seu amor pela mídia desabrochou, e ele começou a experimentar animação. Ele tirou uma espécie de ano sabático após o ensino médio. Nessa fase, seus principais hobbies eram jogar Mahjong, um jogo popular no Oriente oriundo da China, e assistir animes de mecha. Também fazia trabalhos de meio turno como entregador de jornal. Foi quando seus pais interviram que Anno foi convencido a procurar uma universidade. Ele estudou duramente para passar em um futuro vestibular que nunca surgira. Nunca surgira justamente por ele se encantar pela Universidade de Artes de Osaka, a qual não necessitava de notas escolares, nem vestibular, e sim uma apresentação do talento do aluno. Ele teria que fazer uma espécie de storyboard, mais detalhado para provar ser digno de entrar na instituição. Já aceito e estudando, Hideaki conhece Hiroyuki Yamaga e Takami Akai, ambos talentosos animadores. Foi no segundo ano da faculdade que Hideaki Anno recebe uma proposta que mudaria toda a sua vida. Ele foi convidado por um de seus amigos para participar da produção da abertura de uma convenção de ficção científica. A chamada 20th Japan Science Fiction Convention, comumente chamada de Daikon 3, teve uma abertura linda. Claro, foi feita por amadores, mas amadores amantes da arte. Sobretudo da arte popular, da cultura otaku que existia em força já naquela época. Perceba as referências a todo tipo de mídia. A produção desse curta foi um dos melhores momentos da carreira de Anno, pois foi lá que ele descobriu sua vocação: produzir animações para otakus do mundo inteiro. Em 1983, 3 anos após Daikon 3, Anno e sua equipe, agora um pouquinho maior, trabalhavam na produção da intro de Daikon 4. Essa sim, obra-prima. Cada segundo desse vídeo pode ser pausado para ser analisado, e eu não consigo enfatizar isso mais do que como eu tô falando, porque realmente é uma obra-prima. Esse vídeo, além de beirar a perfeição na parte de animação, também foi muito influente para a indústria como um todo. Até em Fooly Cooly, outro anime produzido pelo estúdio Gainax, faz referência ao protagonista do curta. Mas como estamos falando especificamente sobre Hideaki, eu achei melhor demonstrar o talento dele nessa cena em específico que ele animou completamente sozinho. Essa animação aqui foi feita inteiramente sem auxílio de computadores. Isso foi mais ou menos 1980, né? Então, naquela época os computadores ainda eram uns negócios de 50 metros de tamanho. Obviamente isso é uma hipérbole, mas deu pra entender, né? Não era uma ferramenta fácil de usar.
E repara nas partes a perspectiva simula como se fosse prédios 3D, tridimensionais. O detalhe das pétalas. Eu sei que é um pouco difícil de enxergar isso por causa da qualidade do vídeo, mas a grandiosidade dessa animação é absurda. Só um breve comentário aqui. Justamente a qualidade. A qualidade do vídeo que tu tá assistindo é a melhor que se encontra. Por causa de direitos autorais relacionados à música do clipe, que é Twilight, da banda Elo, não pôde haver um lançamento oficial e muito menos um remaster. Além disso, o uso de inúmeras propriedades intelectuais como os personagens de Star Wars não dão margem para uma edição oficial remasterizada. Então é justamente por isso. Tem personagem da Marvel, tem diversos referências a animes, tem Gundam, tem Godzilla, enfim, são personagens que não são de autoria do estúdio Gainax e por isso acaba dando esses problemas de tentar fazer um remaster, enfim. Durante seus próximos anos, Ano parou de prestar atenção em seus estudos e foi expulso da universidade, por não pagar suas mensalidades. Mesmo assim, ele foi até Tóquio buscar um emprego. Existia uma oferta de emprego para animadores, e eles queriam alguém que pudesse animar uma cena do filme Nausicaa of the Valley of the Wind. E o Ano foi contratado e ficou sob a tutela do Hayao Miyazaki, que é o cabeça dos animes, ele é o Steven Spielberg japonês. Depois desse período, Ano passou por maus bocados. Ele ajudou a fundar o estúdio Gravitron, um estúdio formado majoritariamente por animadores freelancers, ou seja, nenhum deles ficaria lá por muito tempo, nenhum deles era um empregado fixo. Ele chegou a dormir dentro do estúdio, indo trabalhar apenas quando estivesse realmente precisando de dinheiro. Foi uma fase de vadiagem e depressão pro diretor, e sem muita visão do que seria o futuro dele. Em 1984, a gente não tá falando aqui do livro do George Orwell, embora eu recomende, é o ano em que o estúdio Gainax é finalmente criado. E eu não consigo aqui enfatizar o quanto que esse estúdio foi influente. Eles fizeram muitos clássicos. Animes como o próprio Neon Genesis Evangelion, Gunbusters, Fooly Cooly, que eu atualmente estou assistindo e é uma das melhores coisas que eu já vi, Gurren Lagann, etc. Fenomenais. De início, o estúdio Gainax se localizava em um apartamento em Tóquio. Era um apartamento pequeno, não tinha muitos funcionários na época. A primeira produção do estúdio foi o longa Royal Space Force, um clássico dos animes de ficção científica cult. Eu particularmente não assisti, mas me parece ser muito bom pelos trailers. Depois de Royal Space Force, a empresa ficou um pouco sem rumo. Eles animaram Nadia, The Secret of Blue Water, uma animação que passaria na televisão e que foi dirigida pelo próprio Hideaki Anno. O anime foi idealizado por Hayao Miyazaki, mas ele se distanciou logo no início da produção. A série se tornou um sucesso moderado, principalmente pela turbulenta relação de trabalho que os animadores passavam. O estúdio Gainax nunca foi organizado, e naquela época os diretores e roteiristas eles desenvolviam a maior parte da produção em casa, traziam no dia seguinte e dava conflito de ideias, porque um queria a sua própria visão da coisa. Naquela época eles ainda faziam animes semanais, ou seja, a história ia se desenrolando toda semana sem necessariamente ter um final planejado. Foi em torno dessa época que ele conhece Kazuya Tsurumaki. E, por favor, guarde esse nome porque ele é muito importante. Depois que Nadia chegou ao fim, Ano não conseguia se distanciar da obra. É importante ressaltar que ele é uma pessoa obsessiva. Ele é sugado para dentro dos mundos fictícios dos animes em que assiste ou produz. Por volta dessa época, um filme seria produzido pela Gainax, intitulado Blue Uru, mas devido a circunstâncias além do controle do Ano, o projeto foi cancelado. Esse período chega ao fim e Hideaki passa a adotar passatempos mais comuns, como nadar e esquiar. Um amigo de longa data, Toshimichi Otsuki, ligou para Hideaki Anno e disse mais ou menos isso aqui. Ô, Cupincha, faz qualquer coisa aí que tu puder animar aí, dá uma ideia e a gente bota aqui na televisão, beleza? Show de bola. Só um pontinho aqui, uma vírgula aí. Tem que ser original e não pode ser baseado em mais nada que tenha visto anteriormente.
Beleza? Beleza. Foi então que, em 1995, Neon Genesis Evangelion estreava na TV Tóquio. O sucesso foi colossal. É difícil colocar em palavras o tamanho que foi o fenômeno de Evangelion. Até hoje, produtos, parcerias, construções, obras são lançadas com base no original. Até time de corrida de Evangelion existe. Quando Evangelion terminou em 1996, Ano estava em pedaços. Na sua biografia não é dito em detalhes o que lhe ocorreu, mas dá pra deduzir algumas pistas. Ele provavelmente via em Shinji ele mesmo, um ser humano desprezível que não tinha nem a vontade nem a força para mudar, e isso corroía por dentro. Essa depressão, juntamente de inúmeras ameaças de mortes e até a depredação da fachada do estúdio, levaram ele à miséria. Ano viajou sozinho para uma cidade distante, andando com uma sandália mesmo nevando, na época ainda era inverno, e foi só com o suporte dos amigos e colegas dele que ele conseguiu voltar e se recuperar. Aqui eu quero deixar bem claro que eu vou evitar falar de The End of Evangelion, por principalmente dois motivos. Primeiro, porque eu já falei um pouco dele no vídeo anterior, né, na resenha. E segundo, porque a biografia não menciona o filme em nenhuma parte. É um pouco estranho isso, mas enfim. Para não gerar imprecisões e confusões, sabe apenas que ele dirigiu o filme e participou da produção inteira. Controvérsias à parte, em 1998 ele dirigiu o filme Love and Pop, um live action produzido quase que inteiramente com câmeras digitais portáteis. Nada de equipamento caro e difícil de carregar. その時意外なことが砂丘の向こうから怪しげな人物が現れました。なんか変な人が来ますね。そしてその人物は No mesmo ano ele decidiu fazer uma viagem a Marrocos, junto a um amigo seu, e eles foram visitar o deserto do Saara. Se você for um fã de Evangelion com tempo de sobra como eu, já deve ter assistido essa cena. 見えます。まあ反応ドッキリカメラこれそう、あのエヴァンゲリオンの庵野監督です。去年の夏 Em 2001, Fooly Cooly é lançado. Dessa vez o Hideaki Anno não participou efetivamente do anime, mas de qualquer forma a história é interessante. Lembra do Kazuya Tsurumaki? Então, ele nada mais era do que uma espécie de discípulo do Hideaki, assim como este foi para Hayao Miyazaki. E é notória a similaridade entre alguns aspectos de Evangelion e Fooly Cooly. A melhor maneira de descrever a obra de Kazuya é o seguinte: imagina os dois últimos episódios de Evangelion, beleza? Agora transforma esses 40 minutos de episódio em uma série de 6 OVAs de 20 minutos cada e tu tem Fooly Cooly, um anime sobre uma mina que bate em monstros com um contrabaixo Rickenbacker 4001. E só pra não ficar muito fora do tema do vídeo, o Hideaki também dubla esse gato gordo aqui. Alguns anos depois, tendo trabalhado com outros projetos menores, Hideaki Anno se casa em 26 de março de 2002 com Moyoko Anno. Ela também era uma mangaka e ilustradora. Pessoas próximas a ele mencionam que ele perdeu peso e ficou menos irritável nessa época, ou seja, virou uma pessoa mais fácil de se lidar. Em 2006, Anno funda sua própria empresa, o Estúdio Kara. Rebuild of Evangelion foi lançado no ano seguinte, sendo o primeiro lançamento do estúdio. Em 2008 ele sai efetivamente do estúdio Gainax. Desde lá, tudo que fez foi trabalhar no projeto dos rebuilds, esses que vão ser profundamente melhor abordados nos vídeos seguintes. Até lá, muitíssimo obrigado por ter assistido. Se gostou do vídeo, fico feliz, talvez essa minissérie seja a única coisa que eu faça aqui. Daqui a uma semana, dia 2 de janeiro, eu irei publicar a segunda parte, uma resenha do primeiro filme da série dos rebuilds. Como conclusão, eu admito que gosto muito do Hideaki, mais precisamente de sua obra. A biografia dele me pareceu interessante o bastante para fazer um vídeo sobre, principalmente para dar contexto ao restante. Sendo uma pessoa excêntrica, ele teve muitas falhas e muitas recaídas na vida, mas é possível ver que ele sempre tentou se encaixar no meio em que vive. Sua história é, portanto, acima de tudo, de mudança e reconhecimento próprio. Um muito obrigado a ele por criar a minha obra favorita de todos os tempos, Neon Genesis Evangelion. Só uma coisinha aqui rápida no final do vídeo, que é o seguinte:
Eles acabaram lançando, o Estúdio Cara, um trailer enquanto eu editava o vídeo e do novo filme, então o link do trailer tá aí na descrição. Também dá uma conferida no mais recente álbum que eles fizeram, que é o Evangelion Finally. Tem muitas músicas boas ali dentro, a maioria é soundtrack do anime. Então é isso aí, muito obrigado. E um Feliz Natal pros meus espectadores.